Nós te rendemos graças, Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos dá saúde todos os dias, amém? Então, queridos, como você viu, hoje é a quinta da prosperidade. E o tema de hoje é: e tudo quanto fizer, prosperará. Você fica feliz? Eu vou dizer mais uma vez, você não entendeu. O tema de hoje é: tudo que você fizer, prosperará. Amém? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Por que o reino de Deus? Porque no reino de Deus, querido, nós já temos tudo. Amém? Ele já conquistou tudo para nós, queridos. E nós só precisamos o quê? Chamar a existência, tomar posse, porque tudo já foi feito. Agora é o meu trabalho e o seu, amém? Diga assim: agora chegou a minha vez. Diga: chegou a minha vez. Diga: eu sou próspero. E tudo que eu faço, prospera. E se todos os dias nós fizéssemos essa oração? Amém? Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço prospera. Deixa eu te dizer, não ia ser diferente não, queridos. Nós vamos prosperar porque vamos tomar posse. Por quê? Porque já foi conquistado. Nós estamos inseridos no reino. Quem está no reino, reina. Você já viu em algum filme algum rei, ele está mendigando alguma coisa? Ele está pedindo: por favor, meu servo, pegue isso para mim. Por favor, pegue isso para mim. Não, ele só manda, ele só ordena, ele só chama a existência. Por quê? Porque ele já tem tudo lá. E ele diz assim: traz, faz, e ele faz. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que prosperidade não tem nada a ver com o que você tem. Amém? Prosperidade tem tudo a ver com o que você se torna quando você entende quem você é no reino de Deus. Amém? Diga: prosperidade não tem nada a ver com o que eu tenho. Não tem, querido. Sabe por quê? Esses dias eu estava escutando um relato de um senhor, de um pastor, e ele estava relatando que tinha um servo na igreja dele que era gari, e ele disse que ele morava numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, e disse que convidou ele para ir para lá. E ele disse assim, disse que ele era muito bom, todo mundo amava aquele menino. E ele disse, o pastor disse que ficou com medo de ir, porque disse que lá era muito feio o lugar, daquele jeitinho que você vê na TV. E ele disse que ficou com medo. Aí ele disse: pastor, não tenha medo, porque todos lá me respeitam. E o pastor disse que quando chegou naquele lugar, disse que era a casa mais limpa que ele já viu na vida. Disse que os móveis limpos, as panelas brilhavam. Disse que tudo de excelência. Aí ele disse: pastor, eu fiz um quarto ali para o senhor, vem olhar. Ele: não, meu filho, não precisava. Ele disse que quando chegou lá, ele disse que nem nas melhores mansões que ele foi, encontrou tal qualidade e tanta honra. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não se importa com o que você está dando para Ele. Ele se importa com a honra que você está dando para Ele. E Ele disse que em meio àquela pobreza, Ele disse que pela primeira vez percebeu que realmente prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com honra. Amém? Prosperidade tem a ver com honra. Você pode abrir sua Bíblia comigo. Amém? Então o tema de hoje é: tudo que fizer prosperará. Amém? Tudo que fizermos, querido, vamos prosperar. Se é no nosso trabalho, nós vamos prosperar. Se é no estudo, nós vamos prosperar. Se é pregando a palavra, nós vamos prosperar. Querido, coloca isso na tua mente. No dia que tu pregar a palavra, você tem que já pregar sabendo: aquela pessoa vai aceitar Jesus. Independente, querido, se ela é difícil ou não, aquela pessoa vai aceitar Jesus. E muitas vezes quando eu vou atender uma pessoa, eu já vou orando e dizendo: pai, eu sei que eu vou ministrar a palavra e a pessoa vai aceitar Jesus. Eu sei, e todas as vezes eu não perco a oportunidade de pregar a palavra. E hoje eu fui pregar a palavra para a pessoa, ela disse: não, mas eu não quero ser crente não. Eu disse: não, querido, eu estou falando de Deus. E ela começou a... E é assim. Por quê? Porque as pessoas acham, querido, que ser crente é chato. Amém? Você abre sua Bíblia comigo em Salmo 1. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Irmão, pode colocar no ar, por favor? Porque eu acho melhor a versão. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos, esses dias, Satanás, ele é um perdedor, ele é um mentiroso. Diga assim, ele é mentiroso. Diga, eu posso passar o que eu estiver passando, eu sou próspero. Pode estar faltando, eu sou próspero. Satanás, ele pode se levantar, queridos, do tanto que quiser, mas eu sou próspera. Esses dias parece que ele estava com raiva, sabe por quê? Eu disse ontem a Inácio, parece que o diabo sabia que era. Ele disse, sabia, parece não, ele sabia. Porque aconteceu tanta coisa esses dias, sabe por quê? Porque quando ele conhece que você é próspero, que você não arreda o pé, que pode estar tudo acabando, você não vai chorar para ninguém. Ei, deixa eu te dizer, você não precisa chorar para ninguém. E contar para mãe, papai, para pastor, para ninguém, queridos, o que você passa. Sabe por quê? Porque papai, ele já abriu as comportas do céu e já derramou provisão para a sua vida, amém? Então a palavra de Deus diz assim, em Salmo 1, a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você não anda, amém? Não se detém no caminho dos pecadores, glória a Deus, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode passar, querido? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pode passar, querido? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Deixa eu te dizer, essa daí nunca morre. Que ela está na corrente de águas. Pode vir o que vier. Ela não morre. E a Bíblia diz que no devido tempo, diga, eu dou o meu fruto. Tem o tempo certo e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ela faz será bem sucedido. E outras versões dizem, prosperará. Aleluia! Tudo quanto o justo fizer, se tiver alinhado com a vontade de Deus, você vai prosperar, querido. Pode acontecer o que for, vai prosperar. Quando, irmã? Eu não estou vendo. No tempo certo. No tempo certo. É no tempo certo. Tem um tempo certo. Sabe, amados, às vezes, Deus está demorando. Deus não demora, não. Tem um tempo. Sabe por quê? Porque muitas coisas podem vir e você não vai aguentar. Amém? Então, no tempo certo, você vai sim florescer. Você vai dar frutos, amados. E esses dias, uma pregação aqui, Sandrinha estava falando, Sandrinha não, foi o pastor. E aí eu comecei a ter visões, eu vi a irmã ganhando casa, eu vi a outra com carro, e eu não perdi a oportunidade não. Diga assim, eu sou profeta. Eu não estou me intitulando profeta não, queridos, porque eu não sou profeta, mas a Bíblia diz que todos nós somos profetas, amém? E se a Bíblia diz que ele já conquistou tudo, a Bíblia diz que, se quiseres, e se me ouvires, comereis o melhor dessa terra, vivereis na melhor casa dessa terra, andareis no melhor carro dessa terra, amém? Porque se você quiser e se você ouvir, vai acontecer. Porque, querido, já foi destravado. Você só precisa agarrar pela fé. É meu. Eu tomo posse. Sabe, amados, você não precisa se colocar no lugar de coitadinho. Porque eu nasci numa família pobre. Porque eu não sou herdeiro. Ei, deixa eu te dizer. A palavra de Deus diz que o homem vai comer do quê? Dos frutos da mão dele. Não é da herança não, amém? A palavra de Deus diz, você pode abrir comigo, por favor. Aleluia, Deus é bom. Eita glória, que relógio abençoado. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, você pode abrir comigo, bem rapidinho. No Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o quê? O meu pastor. E de nada eu terei falta. Diga, nada me falta. Diga, eu vou comer do fruto das minhas mãos. Aleluia, aleluia. Pode passar, querido.
Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Você tem repousado? Pode acontecer o que for, eu repouso. Eu digo, ei, diabo, pode ir para lá, porque eu estou em pastagens verdejantes. E me conduz a águas tranquilas. Olha, pode estar acontecendo o que for. Você não vai ver nunca eu ligando para você e dizer, oi, irmã, está acontecendo isso e isso. Não, sabe por quê? Eu tenho a convicção que eu estou inserida num reino de Deus. E se eu estou lá, todas as coisas já foram conquistadas para mim. Amém? Não espere, eu nunca digo. Meu pai sempre diz, minha filha não está precisando de nada. Não, eu estou não, pai. Tô não, posso até estar, mas eu não digo que eu tô. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que eu vou comer do quê? Do fruto da minha mão. Eu vou atrás de quê? Eu vou estar pedindo? Eu vou estar murmurando, dizendo, irmão, ó, esses dias aconteceu umas coisas, eu preciso te contar. Isso, tu vai pagar minhas contas? Vai não. Vai ser só mais uma coisa para muitas vezes você nem vai orar por mim, tu vai fofocar pro outro. Irmã, tu não sabe, irmã Gracinha se meteu numa confusão. Aí, ó, já fiz tu pecar. Aí, muitas vezes, amados, as pessoas colocam isso como se eu fosse orgulhosa. Não é, sabe por quê? Muitas vezes eu estou me preservando e estou preservando a sua vida. A vida do pastor. Pastor tem tanto o que fazer. Eu vou estar ligando pro pastor. Pastor, comprei um carro essa semana, mas o carro já de Mandelão não foi nada. Lá no meio da rua, não sei quanto. O pastor tem nada a ver com a minha vida. Quem foi que entrou no negócio? Foi eu. O pastor tem a ver? Tem não. Problema de quem? Meu. Eita, louvor abençoado. Pode sentar, viu, queridos? Ei, mas tu fica, viu, irmão, que eu não sei. Aí o que é que acontece? Perdão, viu, meus irmãos? O que é que acontece? A prosperidade, quando você entende da prosperidade, você não fica chorando, não. Você não fica dizendo, não. Você não fica, ai, que eu tô passando por isso. Não é para estar dizendo. É para estar o quê? Tomando posse, chamando a existência. Se aconteceu algo, ora, pede Deus. Olha, eu sei. Foi igual o menino, a ministração semana passada foi poderosa, porque Sandrinha falou sobre as consequências. E muitas vezes, amados, eu falei até no discipulado de sábado, muitas vezes a gente tem a mania de colocar a culpa sempre em Satanás, né? Satanás, faça igual a Sandrinha, não estou defendendo ele não, porque ele é um ceboso mesmo. Mas muitas vezes é nossa culpa, minha culpa, sua culpa, porque nós não prosperamos, pastor. Eu não prospero por quê? Eu quero construir uma casa, eu quero uma casa. E tu tá fazendo o quê? Tu já orou pelo terreno, tu já foi lá declarar, já começou a construir, tu começou a fazer alguma coisa. Porque eu digo a você, queridos, ontem eu estava dizendo a uma cliente minha, que ela é espírita, eu prego mesmo a palavra para eles. E eu dizendo a ela, ó, tudo que eu tenho aqui, minha filha, foi só na palavra. E aí, como foi isso aí? Eu disse, olha, deixa eu te dizer, Simone, a palavra de Deus diz que se eu quiser e se ouvir a palavra dele, eu vou comer o melhor dessa terra. E eu disse, olha, um dia, em 2020, eu não tinha nada do que eu tenho aqui. E hoje eu tenho. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E se Deus te prometeu, queridos, levanta, sai daí, ó, deixa eu te dizer, a prosperidade, ela é fruto de um realinhamento. Você precisa se realinhar com Deus. Você, e aí? Você está sendo dizimista e ofertante? Você está devolvendo o que é de Deus? Chova canivete, queridos. Posso até não ter aquela quantidade do dízimo, mas eu dou a quantidade que é certa. Eu digo, oi, Satanás, é porque o mês passado... Não, eu vou dar do mesmo tanto. Porque o meu dízimo, queridos, ele é a porta, a chave, assim, ó, que destrava. O diabo, ele pode até vir com as armadilhas dele, mas para mim não. Ele não me pega no dízimo, queridos, nem nas ofertas. Porque quando você é fiel, Deus é fiel a você. Vai acontecer, vai sim acontecer certas coisas, queridos, vai acontecer. A Bíblia diz que no mundo nós ia termos aflições, não foi? Não era que ia ser tudo bom, não. Mas olha, muitas vezes as pessoas, elas estão jogando culpa nos outros ou em Deus, o que é a culpa sua. Ah, irmã, como esse dia chegou minha irmã, é porque assim, aconteceram as coisas e eu não dizimei. Eu disse, está errado. Está errado, por que você não disse? É porque não deu. Pois, querido, você nunca foi fiel. Você está dizendo que não deu? Se não der, porque nunca foi fiel, amém? A prosperidade do reino nunca vem antes da transição. A gente precisa ter uma mudança. Precisa ter uma transição, uma mudança de mente, amém? Deus, ele derrama vinho novo em odres novas, amém?
Deus não derrama vinho novo em odres velhas, nem libera governo em mentes estagnadas. Diga assim: se eu estiver parada, Deus não vai confiar nada a mim. Deus não confia, queridos. Você está pensando que Deus confia nada a quem está estagnado, a quem está só reclamando? Não, prosperidade anda, prosperidade se move, prosperidade trabalha, prosperidade se mexe, prosperidade faz alguma coisa. Mente estagnada não avança. Se você não estuda, você não sai do lugar. Porque Deus, o reino de Deus é tão importante que Ele não vai deixar você tomar de conta de algo tão importante. Você já viu quando falece um pai de uma criança, de um adolescente, tem sempre uma pessoa que fica responsável, um tutor, para receber aquilo ali, para manter aquela criança. Porque você imagina se a criança ficasse responsável do dinheiro? Ele ia saber? Não ia. Porque Deus entende que a criança não pode entregar muitas responsabilidades. Porque criança vive com mente estagnada em coisas pequenas. E quem é do reino de Deus entende que precisa sair do lugar. O reino de Deus, ele é movimento. O verbo da vida, nós precisamos nos movimentar nesse lugar. Sabe, amados, eu estava estudando essa palavra e muitos insights, essas coisinhas, Deus foi falando comigo e disse assim: e muitas vezes que eu já mandei você ir para os bairros e você nunca foi. Chamar alguém, algumas irmãs e você nunca foi. Pois sua mente está estagnada também. Eu não estou pregando isso só para você não, eu estou pregando para mim também. Porque prosperidade, queridos, não é só dinheiro não. Prosperidade é movimento, é ação, é discernimento do reino de Deus. É entendermos que o reino de Deus, ele não para, ele precisa avançar. E ele precisa prosperar, sair do lugar, sair de onde estarmos. Aí tem conforto. O reino não é conforto. O reino é avanço. O reino é você saber que você precisa avançar cada dia mais. Quanto mais você corre, mais as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Quanto mais você expande, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você... Você já fez o rema? Quantas vezes você tirou as apostilas do rema para ler? Quantas vezes? Quantas vezes você tirou elas e começou a estudar as matérias novamente? Porque o reino de Deus, ele não vai ficar esperando sua mente avançar, não. Está estagnado? Deus levanta outro. Amém? Aleluia, aleluia. Prosperidade não é o que você tem e não vai ser, porque Deus, ele não te mede pelo que você tem, não. Sabe aquela viúva? Quando ela foi depositar lá, a Bíblia diz que ela deu tudo, ela deu mais do que os outros. E olha que tinha muitos colocando ouros, mirras, pedras preciosas. E aquela mulher colocou o quê? As moedinhas. Mas ela colocou o quê? Honra. Honra lá. Ela não colocou se amostrando. Ela colocou dizendo: eu estou te honrando, Senhor. É a mesma coisa, querido. Recebeu R$10, Senhor, eu estou te honrando. Senhor, eu estou devolvendo. Você está devolvendo, amém? Você está honrando aquele que te dá todas as coisas. O reino de Deus, ele não prospera quando você está parado esperando algo acontecer. Porque eu queria isso, porque não está acontecendo isso, não. O reino de Deus, ele funciona em movimento. Eu vou fazer isso, eu vou falar com o pastor, eu vou ver o que eu posso fazer. Porque muitas vezes nós podemos fazer as coisas e temos vergonha de falar com o pastor. Eu já tenho mesmo, eu já tive muitas vezes. Mas mesmo assim, Deus puxou a minha orelha. E ele disse: se ele disser um não, é porque não fui eu que lhe disse. Sabe, amados? E muitas vezes você para porque você tem medo de um não de alguém. Mas se Deus já disse um sim no seu coração, né? Você nunca prospera acima da revelação que você tem de si mesmo. Qual a revelação que você tem? Aonde sua mente já foi? Você vai prosperar até lá. Amém? Tem gente, queridos, que muitas vezes você vê, passa anos e anos e anos, não sai do lugar. Anos e anos e anos. Não estou falando de dinheiro, estou falando de várias coisas da vida. Várias coisas. E aí, esses dias, eu parei com meu esposo e nós ficamos analisando a nossa vida. Eu fiquei analisando o quanto eu já poderia ter crescido no reino de Deus.
o quanto eu já poderia ter crescido, porque eu fiz o Rema em 2013, 2014. Eu fiquei analisando o que foi que eu já cresci espiritualmente, mas também o que foi que eu já cresci profissionalmente, financeiramente. Porque se tem 10 anos e você ainda não saiu do lugar nessas áreas, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Se tem 5 anos e você está aqui nessa cadeirinha escutando a palavra de Deus, e eu vou te dizer, abre teu coração e recebe essa palavra. Se você está aí, não olha para mim não, porque eu sou só um vaso. Você está aí, se corrige, olha para a tua vida. Para de falar da vida dos outros. Para de estar fofocando. Para de falar da tua família. Para de estar olhando para a vida dos outros. Corre a tua carreira. Muitas vezes o outro não está nem aí para a tua vida. Eu vejo às vezes os irmãos se posicionando em rede social. Ah, porque isso, porque aquilo. Você nunca vai me ver se fazendo de coitado em rede social. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ninguém está nem aí para a minha vida. Ninguém está nem aí, pastor. Sabe, Deus é que está. E prosperidade também é isso. É você ter maturidade. Na igreja, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você começa a chamar a existência aquilo que você já tem pela fé. Se a Bíblia diz que Jesus, Ele já liberou tudo, já é seu. Você precisa pegar pela fé. Prosperidade é isso. É você chamar a existência aquilo que não é como se já fosse. E começar a usufruir da vida de Deus. A Bíblia diz que em João 10:10 ele diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é uma vida simples não, é uma vida em abundância. Em abundância é o quê? É você andar em saúde, é você ser próspero em todas as áreas, é você andar alinhado na palavra de Deus. Abundância é isso. Nós não viemos só para ter uma vida, nós viemos para saber que vida nós vamos ter. Deus, Ele tinha um propósito e Ele nos criou para aquele propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você já se viu nesse propósito? O que você está fazendo para entrar nesse propósito? Então a vida em abundância é essa, porque quando ele diz, o ladrão ele veio somente para matar, roubar e destruir, foi para isso que ele veio, mas você não é filho dele, você é filho de Deus. E você tem que entender que Deus já conquistou todas as coisas para você, amém? Aleluia, aleluia. Em Salmos 37, você pode abrir comigo, Salmo 37. Aleluia. 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Deus, Ele se alegra com os seus caminhos. Mas você está andando alinhado com a palavra de Deus? Você está andando alinhado com Deus? Porque a Bíblia está dizendo que Ele fica feliz com o que você está fazendo. Mas é com o que você está fazendo alinhado com a palavra dEle. E que eu saiba, fofoca não está alinhado com a palavra de Deus. Está falando dos irmãos, não está alinhado não. Sabe, amados, nós precisamos entender que a unidade, onde tem unidade, Deus derrama as bênçãos. E muitas vezes, quando a gente está pregando aqui em cima, a gente sente uns coração fechado. Mas deixa eu dizer a você, que a palavra que eu estou pregando é a palavra de Deus. Se você não está abrindo sua Bíblia, você pode abrir, tá bom? Eu vou abrir minha Bíblia mais uma vez. E você pode abrir em Salmo 118, 19. Aleluia, glória a Deus. 118, 19. A palavra de Deus diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e rendereis graças ao Senhor. Nós precisamos estar nessa posição, sabendo que tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, Ele está alegre e nós precisamos render graças a Ele. Numa posição de quê? De filhos, de herdeiros. Estamos inseridos no reino, somos reis e sacerdotes. Nós estamos lá governando.
nós não somos mais escravos. Então, podemos e devemos sempre engrandecer o nome do Senhor. Amém? Em 3 João 1:2, a palavra de Deus diz, 3 João 1:2 diz: amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha só, alguém está fazendo votos, alguém está intercedendo, alguém está se alegrando por minha prosperidade e por sua prosperidade. Porque ele está dizendo aqui, olha, porque a sua alma, ela já é próspera. Você só precisa o quê? Colocar essa prosperidade para fora. Colocar essa prosperidade em ativa. Ela precisa estar ativa. Nós precisamos chamar a existência. Nós precisamos pegar aquilo que já é nosso. Não será, já é. Não vai ser, já é. Deus não vai conquistar, não. Ele já conquistou todas as coisas. Nós somos prósperos em tudo. Em tudo. A Bíblia diz que onde colocar as plantas dos seus pés, prosperará. Amém? Aonde você tocar a sua mão, prosperará. Você está tocando a mão nas coisas? Você está declarando, você está chegando em lugares e dizendo, isso vai ser meu. Oi, você vai ser meu. Amém? Olha, eu não quero dizer a vocês, fé não é irresponsabilidade não. Você não precisa ser irresponsável. Mas muitas vezes fé é ousadia. Fé você precisa ousar para viver. Amém? Se você não ousar, você não vai viver. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu dizendo a ela, né, contando tudo, e ela dizendo que queria comprar uma casa, não sei o que. Eu disse, seja ousada. Ela disse, mulher, eu tenho medo de dever. Eu disse, eu também tinha. Eu tinha. Mas sabe quando foi que eu deixei de ter? Quando eu entendi que eu sou honesta. Eu sou uma pessoa que compra e pago. Então, se eu compro e pago, se eu fizer alguma coisa, eu vou pagar. E eu vou ter. Então, o que eu faço é com um amém de Deus. Eu oro, Deus diz, vai lá e faz, e sempre dá certo. Porque você não pode ser negligente e irresponsável. Mas fé, ela precisa ter um posicionamento. Fé precisa ter uma ação. Porque só você dizer eu tenho fé, não vai conseguir nada. Você precisa ter fé, mas você precisa ir lá e agir. O que é que você quer? Você quer um carro? Você quer uma casa? Toma posse disso. Irmã, mas eu não tenho dinheiro não, mas você tem fé. E fé chama a existência, aquilo que não é como se já fosse, amém? Se você não tiver R$1, você toma posse pela fé. Ah, irmã, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou perguntando quanto é que tu tem? Eu estou dizendo que tem fé. Por que eu estou dizendo que tem fé? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele já derramou uma porção de fé sobre as nossas vidas. E as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Quando Jesus, Ele deu graças, quando aqueles pães foram abençoados, eles fizeram o quê? Multiplicação. Porque a bênção do Senhor, ela multiplica. E se a bênção do Senhor, ela está sobre nós, haverá multiplicação. Amém? Então toma posse dessa palavra, porque quem é próspero é a sua alma. Você precisa entender que todo o seu corpo, ele precisa ser próspero, amém? Prosperar é permanecer sempre em movimento, porque se você não se movimentar, você não prospera. Você já viu algum mendigo, ele prosperando? Ele está sempre ali, num banco, pedindo. Tem sempre os bancos, né, que eles ficam pedindo. Eles não se movimentam, ficam ali pedindo. Eles nunca vão deixar de ser pedinte. Nunca. Porque eles entenderam que ali, sem se movimentar, naquele lugar que eles se plantaram, eles vão receber. Receber o quê? Esmola. Porque o reino de Deus, ele funciona no movimento. Não para o movimento do reino de Deus, amém? Diga, eu não vou parar. Porque o reino exige movimento. Aleluia, aleluia. Você sabe por que é que Trindade tem prosperado? Bodocó tem prosperado? Porque está existindo movimento naquele lugar.
Está existindo movimento. Como está existindo movimento? Vai uma pessoa, chama outra, que convida outra, que vai um, que vai outro, porque isso é o quê? Movimento, expansão. Essas coisas, queridos, nós precisamos entender que é prosperidade. Porque existe uma visão e um distorcer dentro de igreja, que as pessoas conhecem o verbo da vida. Esses dias uma pessoa que era de outra igreja veio me perguntar e disse: eu queria visitar a tua igreja. Eu disse: pois vamos, mulher, lá é uma bênção. E fui falar, ela disse: mas é porque eu ouvi falar que lá só fala de dinheiro. Aí eu disse: querido, ó, deixa eu te dizer, a Bíblia fala muito de fé, a Bíblia fala muito de unção, fala muito, mas a Bíblia fala mais do dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé? Eu fiquei besta, pastor, não sabia não. Mas em tudo está inserido prosperidade e dinheiro, prosperidade e dinheiro, prosperidade e dinheiro. Você sabe por quê? Porque Deus entende que dinheiro movimenta tudo. Amém? Você quer ver o diabo? A gente fica sem dinheiro. Esses dias eu disse a uns irmãos no discipulado, misericórdia, se converte. Que tem dia que o crente não tem 10 reais, 2 reais. Tem dia, queridos. E esses dias eu passei por esse dia. Você sabe o que é o crente passar por esses dias? Mas glória a Deus que a gente só passa. Irmã, mas tu tem um negócio, teu marido tem um negócio. Você viu o que foi que eu disse? Você vive minha vida? Não, né? Você não sabe o que acontece na vida de ninguém. Uma das coisas que eu disse também no discipulado: nunca olhe para roupa, para vestes, para... ai, que irmã é chique. Que irmã não precisa. Eu faço igual Sandrinha. Né, Sandrinha? Naquele dia achei linda ela dizendo, né? Porque eu sou a esposa do pastor realmente, querido. Muitas vezes nós olhando para as pessoas e dizemos: ah, que essa daí... Não, tem dia que o crente realmente não tem. Mas é porque é em todos os lugares, em todos os lares, em todas as casas tem essa situação, em todas as famílias, amém? Mas o importante é entendermos que nós somos reis e sacerdotes. E reis e sacerdotes não são pobres, amém? Nós somos ricos. E nós, até como Sandrinha disse, a gente até está passando, mas nós não vamos permanecer. Amém? Aleluia, aleluia. Deus está te movendo, porque a prosperidade, ela nunca funciona na estagnação. Ela está movendo você essa noite. Ela está dizendo: ei, acorda. Foi tu mesmo que veio para o culto, não foi outra pessoa não. Se acorda. A prosperidade está aí, ó, só esperando você dizer: venha, venha dinheiro, venha casa, venha emprego novo. Abre portas, Senhor, abre portas. Você só precisa entender o código do reino. O código do reino é o quê? Obediência. Seja obediente. Quem é obediente, queridos, prospera. Não tem como você não prosperar, não. Não tem como você não prosperar. O reino de Deus não vem de fora. Ele emerge dentro de você. Quando você o ativa, descobre que já carrega toda a provisão. Quando você ativa o reino de Deus, você descobre: ei, a provisão está dentro de mim. Não está lá fora, não. Foi como eu te disse. Eu preciso estar dizendo a ninguém? Eu preciso... Queridos, esses dias eu teve né? Como eu falei, teve um dia bem difícil. E eu fui buscar o meu pai para ele ir no banco tirar o dinheiro dele. Mas eu não disse assim não: ei, pai, eu estou passando por isso. Ei, pai, eu não. E ele, toda vez que ele tira o dinheiro: minha filha está precisando de alguma coisa? Eu: não, tô não, pai, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu entendi. Quando você ativa, você descobre que você já carrega toda a provisão. Ó, tá aqui. E eu comecei a chamar a existência, querido. Isso é incrível. E eu dizia: Senhor, vai dar meio-dia não. Não vai dar meio-dia não. Alguém vai ligar pra mim e eu vou atender alguém. Daqui pra meio-dia eu vou atender alguém. E deu 11h50. E deu 11h55. E eu disse, e Lourenço: mãe, não sei o que. Eu disse: calma, Lourenço, daqui a pouco. Mãe, mas eu já tô indo pra igreja, eu já tô indo pra escola. Calma, Lourenço. Quando foi 11h58, você sabe o que é você estar inserido no reino?
Quando foi 11h58, ligou um cliente meu e disse: Gracinha, tu pode fazer minha sobrancelha? Eu disse: oxi, posso. Fui chorar para ninguém. Sabe por quê? Porque eu chamo a existência. Eu chamo a existência. E eu disse: Senhor, daqui para a noite vai ser tudo resolvido. Sem mentira nenhuma, quer dizer, eu não tenho vergonha não. Meu marido disse assim: eu vou buscar almoço lá na casa de mãe. Eu disse: você não vai não. Você não vai. Você está pensando que eu tenho vergonha? Então não. Você olha para mim: eu não tenho vergonha não. Sabe por quê? Porque eu sou próspera. E eu não vou estar me rendendo a Satanás não. Ele achando que eu vou não. Eu não vou não. Aleluia. A pobreza não é só falta de dinheiro não, quer dizer, é falta de governo interior mesmo. Sabe, quando você não tem governo, quando você não governa interior, a pobreza reina. Mas quando você governa, pode estar faltando tudo, você chama a existência. Não tem não. Irmão, sem mentira nenhuma, você sabe o que é sal mais barato numa casa? Não tinha nesse dia na minha casa. Tô dizendo pra vocês se comover não, viu? Porque eu não sou pobre não, nem tô pedindo nada a ninguém não. Mas nem sal tinha. Mas no final do dia tinha feira dentro do meu armário. Sabe por quê? Eu não fui chorar na sua casa e nem muito menos no meu pai que foi tirar dinheiro comigo não. Eu fui chorar foi para quem eu conheço. Você não me conhece não. Viu que muitas vezes o povo olha assim: que fulana, que irmã. Irmã não está dando mais isso não. Mas o meu dízimo, o Senhor, Ele é fiel. E eu duvido, pode faltar o que for. Agora eu entrego a Ele. Eu devolvo, que não é meu não. Aleluia. Todas as vezes que Jesus falava do reino, Ele não oferecia consolo não, querido. Ele oferecia confronto. Ele não dizia: tenha fé e espere, mas sim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aleluia. Ele não disse: ei, tu vai ter conforto, eu vou te confortar, passar a mãozinha na cabeça. Não, ele disse assim: eu não te dei muito, tu não fica até tarde aí orando. Disse que fica, pois você se cuide. Você chama a existência porque vai chegar. E chega. E chega. E chega, porque é desse jeito lá em casa, queridos. Eu não estou dizendo para te dizer: eu sou mais santa do que você. Não, você pode ser dessa forma também. As coisas podem acontecer dessa maneira também. É só você ativar o reino do Espírito que está dentro de você. O governo, quem governa é eu e você, amém? Aleluia, o reino exige postura. Se você não tiver postura, você não cresce. Você passa o tempo inteiro estagnado. Eu queria isso, eu queria aquilo. Eu queria isso, eu queria aquilo. Sabe o que foi que eu disse agora? Vou comprar uma casa em Petrolina. E eu não tenho R$1. Vou comprar uma casa em Petrolina. Irmão, concorda comigo? Diga: vai, amém. Eu vou comprar uma casa em Petrolina, vou. Todo dia nós estamos olhando casa em Petrolina. Pergunta se eu tenho R$1, pastor. Não tenho um centavo. Mas eu tenho fé. E eu tenho um reino. E nesse reino exige postura. E eu já me posicionei. E eu disse: eu vou morar em Petrolina. Meu filho vai estudar no melhor colégio. Porque Deus, Ele me disse que vai ser assim. Sabe o que é isso? Postura. O reino exige postura. Não está te consolando não. Deus não escondeu a riqueza de nós não, querido. Ele escondeu em nós. A riqueza de Deus, ela não foi escondida não. Ele escondeu em nós. Ele disse: ei, eu não escondi de vocês não. Está em vocês mesmos. Vocês precisam, agarrar ela. Toma posse dela. Ei, lá fora, Satanás está usufruindo do que seria meu e seu. Por causa de posicionamento. Por causa de postura. E nós fomos designados para governar, não para sobreviver. Eu disse a Deus: Deus, eu não fui criada para isso não. Tinha muito tempo que eu tinha visto isso na minha casa. Muitos anos que eu tinha visto isso na minha casa. E esses dias, eu estava dizendo a Inácio: ei, quando nós estamos posicionados, Satanás, ele vem com tudo. O reino
exige postura. Você quer riquezas, construa mentalidade. Você quer abundância, plante consistência. Você quer abundância, plante consistência. Tá muito difícil, vai em frente. Seja consistente, amém? Você quer colheita, honre o processo. Você quer governo, enfrente sua indisciplina. Sua procrastinação, seu medo, sua indisciplina, sua irresponsabilidade. Seu medo da responsabilidade. Porque no reino a riqueza não é um presente, é uma confiança. E Deus só confia a quem tem maturidade para multiplicar sem se perder. Deus só confia a você quando você tem maturidade, amém? Nada falta a quem já se entregou ao governo pastoral. Você já se entregou ao seu governo, ao seu pastor. Você já disse assim: olha, pastor, o que o senhor fizer, pode contar comigo. Quando o senhor lança algo, pode contar comigo. Você já se moveu desse jeito? A Bíblia está dizendo isso. Nada falta a quem já entregou o controle da alma e assumiu o controle da responsabilidade. Quem é responsável? Você. Você é responsável. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, nós não somos mais conduzidos pelo medo, mas pela convicção. Você não é mais guiado por escassez, mas por direção. E isso muda tudo. Diga: eu sou guiada por direção. Nós paramos de correr atrás de oportunidades, porque elas começam a nos perseguir. Paramos de implorar portas abertas, porque entendemos que é uma chave. Paramos de temer o futuro, porque vivemos no agora com propósito. Amém? Então, no reino de Deus, queridos, a prosperidade. No reino de Deus, tudo já foi conquistado. Você pode ficar de pé? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.